A gente vai falar de economia agora, por isso estamos convocando a Priscila Yazbek para se juntar novamente ao time do Novo Dia aqui, Priscila, porque a candidata derrotada no primeiro turno, Simone Tebet, terceira colocada, né? Além dela, a deputada federal eleita, ex-ministra Marina Silva, ex-presidente do Banco Central no governo Fernando Henrique, Armínio Fraga, né? Provável ou quase ministro da Fazenda de um eventual governo Aécio, né? Participaram juntos de um encontro com 650 empresários, executivos, economistas, gente que, não sei se nunca, mas se não nunca, raramente estiveram ao lado do PT, né? E eles discutiram ali razões para apoiar a candidatura do ex-presidente Lula a mais um mandato. Como é que esse pessoal, eu ia falar o mercado, mas eu prefiro usar a expressão o setor produtivo, né? Como é que o setor produtivo que estava ali representado entendeu os argumentos dessa gente toda, hein, Priscila? Pois é, Colombo, vou fazer uma análise aqui falando primeiro desse encontro, depois falando um pouco do dia de ontem do presidente Jair Bolsonaro com o ministro Paulo Guedes para chegar numa conclusão sobre o momento da política e da economia e como eles se relacionam. Primeiro é importante falar que foi um encontro na casa do Cândido Bracher, que é ex-presidente do Itaú, teve presença de empresários, Guilherme Leal e Pedro Passos da Natura, Paulo Egídio Setúbal do Itaú, então teve uma série de empresários, também economistas e apoiadores políticos do ex-presidente Lula, né? O que chamou a atenção nesse encontro? Vou trazer um resumo do que disse o Armínio Fraga, que ele falou o seguinte, que vai votar em Lula com convicção, que as ideias têm tudo para ser razoáveis, porque ao longo desses anos algumas coisas eles devem ter aprendido. Então a justificativa do Armínio Fraga para falar sobre o apoio ao ex-presidente Lula. Daí a Tainá Falcão, nossa repórter, esteve lá e é curioso também porque eles distribuíram algumas colas para os empresários para falar como que eles poderiam justificar o apoio ao ex-presidente Lula. E aí algumas das frases são: não votei nunca no PT, mas agora é hora de votar. E outras frases falam o seguinte: as privatizações aconteceram no governo Bolsonaro, mas só a privatização da Eletrobras aconteceu no governo Bolsonaro e ainda assim não foi muito bem feita. Então, eles até deram uma colinha ali para os participantes para eles saberem como eles justificavam a mudança, né, do voto para o PT nesse encontro. O que eu queria relacionar com isso? Tem uma frase que o ex-presidente Lula já disse, que é do ex-deputado Ulisses Guimarães, que diz o seguinte: não se fala muito de economia antes de chegar ao governo, porque quem o fizer nem ganha nem faz. Por que isso se relaciona também com o dia de ontem do presidente Jair Bolsonaro e do ministro Paulo Guedes? Porque o ministro Paulo Guedes e o ex-presidente Jair Bolsonaro, eles se encontraram com sertanejos ontem, se encontraram com Zezé de Camargo, Leonardo, Gustavo Lima. E qual que é o resumo da ópera aqui dessa história toda? Nem um lado, nem o outro estão falando do que precisa ser falado para a economia, que é como fazer os ajustes fiscais, como arrumar as contas públicas no ano que vem, depois de gastos muito fortes que vieram com pandemia e também por causa de um ano de eleição. Eles estão falando só das promessas, que é a parte boa, e não querem falar da parte chata, porque, como diz Ulisses Guimarães, quem fala de economia nem ganha, nem faz. Então, esse é o momento que a gente está vivendo, né? De grandes promessas, mas nada muito concreto. Para a economia, perde. A economia perdemos todos nós, porque é um momento em que a economia começa a dar alguns sinais de alerta, como foi claro ontem na prévia do PIB, e que seria necessário já estar se planejando o ano que vem. Eu volto com vocês.